Havendo Deus falado no Antigo Testamento. Stephen Cohn, Edições Tesouro Aberto. 1 Crônicas. O amor pela casa de Deus. Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. E foi edificando a cidade em redor, desde Milo, completando o circuito. E Joabe renovou o resto da cidade. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. 1 Crônicas 11, 4-9. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100, e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. 1 Crônicas 13, 1-4. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. 1 Crônicas 17, 1 e 2. Oremos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos porque podemos nos achegar a Ti no nome do Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa disso, sabemos que Tua presença é real conosco. Na Tua presença há plenitude de alegria e na Tua destra, delícias perpetuamente. Nós te adoramos, Senhor. Ao estarmos em Tua presença, rogamos que nos fales através de Tua preciosa palavra. Abre Tua palavra para nós e abre nossos corações para com a Tua palavra, de modo que ela se torne espírito e vida para nós, e Tu possas ser honrado e glorificado. No nome do Senhor Jesus. Amém. Os 2 livros de crônicas eram originalmente um só livro. Na Bíblia hebraica, este livro está na 3ª divisão intitulada de Salmos. O título desses 2 livros na Bíblia hebraica é As Palavras dos Dias, ou o Livro dos Eventos das Épocas. Na tradução da Bíblia hebraica para o grego pelos 70 eruditos, chamada de Septuaginta, o título do livro de crônicas é omissão, pois ele é considerado como um suplemento ao que já havia sido escrito. O título que temos atualmente começou a ser reempregado no século IV de nossa era. Uma leitura rápida do livro de crônicas irá nos mostrar que o relato é uma compilação. O autor recolheu e selecionou material de diferentes fontes para em seguida reunir tudo nesses escritos. Lendo os 2 livros de crônicas com cuidado, poderemos encontrar essas fontes. Um exemplo disso está em 1 Crônicas 9:1, onde nos é dito que as genealogias ali registradas estão de acordo com o livro dos reis de Israel. Em 1 Crônicas 29:29, está escrito que a história de Davi está registrada na profecia do livro de Samuel, o vidente, no livro do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Em 2 Crônicas 9:29, lemos que a história de Salomão foi escrita segundo a profecia de Natã e as visões de Ido. Ao examinar esses 2 livros, serão encontradas pelo menos 12 referências a fontes das quais o relato foi extraído. O propósito do livro de crônicas. A história geral do povo da aliança de Deus nos é dada nos 2 livros de Samuel e nos 2 livros dos reis. Por que razão nos foram dados os 2 livros de crônicas?
Quando o autor juntou o material que obteve e elaborou seu relato, ele não tinha intenção de nos dar outra história geral do povo da Aliança de Deus, ou seja, contar de novo a história desde o reino de Davi até o exílio na Babilônia. Ao reunir suas fontes e redigir seu livro, o autor tinha um propósito específico por trás. A história aqui relatada é somente um pano de fundo. Por meio disso, o autor está buscando expressar um tema, um assunto, um propósito: adoração. Toda a história que é registrada nos dois livros de crônicas é centrada no tema da adoração e no templo. Esses livros tratam da vida religiosa ou da vida espiritual do povo da Aliança de Deus. Quem será o autor desses dois livros? Sabemos com certeza que esses livros não podem ter sido escritos antes do decreto do rei Ciro, pois segundo Crônicas termina com o registro desse decreto. Portanto, os livros foram redigidos após esse fato. Em seguida, se você ler 1 Crônicas 3, notará que a genealogia registrada vai até os netos de Zorobabel. Portanto, sabemos que esse relato foi composto no tempo de Esdras. Ao comparar o final de 2 Crônicas com o início de Esdras, você notará que são idênticos. Em outras palavras, o final de um livro é o começo do outro. Por causa disso, muitas pessoas, incluindo rabinos, pais da igreja e comentaristas evangélicos, creem que os livros de crônicas são obra de Esdras, o sacerdote. Há uma razão pela qual esses livros foram escritos. Nos tempos de Esdras, o remanescente dos filhos de Israel já havia retornado a Jerusalém e a adoração levítica estava sendo reintroduzida. Naquele momento, Esdras compôs os dois livros de crônicas para dar aos que haviam voltado uma história do que acontecera no passado, de modo a lhes fortalecer a fé e a fidelidade a Deus na área de adoração. No livro de 1 Samuel, percebemos que o reino foi formado sob o governo de Saul, segundo a responsabilidade do homem. Em 2 Samuel, o reino foi estabelecido por Davi, segundo o propósito de Deus. O primeiro livro de Reis registra a história desde o reino de Salomão até a morte de Josafá, enquanto o segundo Reis trata do tempo que restou até o cativeiro babilônico. Os dois livros de crônicas começam com Adão e terminam com o exílio na Babilônia. Portanto, eles cobrem 3.500 anos de história, mas seu objetivo não é fornecer uma história geral. Eles apresentam a história interior do povo da Aliança de Deus. Os livros de Samuel e Reis foram escritos do ponto de vista profético, enquanto o livro de Crônicas foi escrito do ponto de vista sacerdotal. Os livros de Samuel e Reis foram escritos por profetas como Samuel, Natã e Gade, mas os livros de Crônicas foram escritos por Esdras, um sacerdote. Os profetas olhavam a história da nação sob a perspectiva profética, ou seja, olhavam a nação sob o governo de Deus. Já os sacerdotes viam a nação como um sacerdócio santo para servir a Deus. Portanto, os livros de Samuel e de Reis nos fornecem o aspecto externo da história do povo de Deus, enquanto os livros de Crônicas registram seu aspecto interno. Num sentido, a Igreja hoje é uma nação santa, mas em outro sentido, ela é um sacerdócio real. Existem duas coisas que se destacam na Igreja. Uma delas é a autoridade de Deus e a outra é a adoração a Deus. Isso nos fornece o contexto geral. Os primeiros 10 capítulos de 1 Crônicas contêm as listagens genealógicas e também a história da morte de Saul. Isso serve como uma espécie de introdução, pois tanto a genealogia como a história eram importantes para o remanescente, dando-lhes um sentido de continuidade. A partir do capítulo 11 de 1 Crônicas, o personagem principal é Davi. Em outras palavras, Davi é a pessoa que mais se destaca na mente do espírito durante esse período da história. Contudo, o livro não registra a história pessoal de Davi. Trata-se da história de Davi como rei em relação à adoração e ao templo. Podemos dividir o relato em 3 partes. Os capítulos 11 e 12 constituem a primeira parte. Os capítulos de 13 a 16 formam a segunda parte
e os capítulos de 17 a 28 formam a terceira parte. O rei Davi. Jerusalém. Inicialmente, Davi reinou em Hebrom e depois foi ungido rei sobre todo Israel. Ao assumir o reino, a primeira coisa que ele fez foi tornar Jerusalém a capital da nação. Em termos geográficos, Jerusalém não está numa posição estratégica, tanto no aspecto político como no econômico. A cidade não está num local estratégico, pois a rota mais importante entre o leste e o oeste não passa por ela. Nesse sentido, Jerusalém está fora do caminho. Ela também não está situada sobre um alto monte, mas ao invés disso, está cercada por montanhas. Do ponto de vista humano, Jerusalém nunca seria escolhida como capital de qualquer nação. Portanto, é curioso que o primeiro ato de Davi, logo que se tornou rei de Israel, tenha sido tomar Jerusalém e fazê-la capital. Que razões levaram Davi a fazer isso? Não foram aspectos estratégicos que o motivaram, mas sim a vontade de Deus. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, antes que eles entrassem na terra prometida, Deus os conduziu através do deserto. Ele revelou a Moisés que, enquanto eles atravessavam o deserto, adorariam onde quer que estivessem, pois eram viajantes. Eles ainda não tinham um lugar fixo de adoração, mas isso deveria mudar quando eles entrassem na terra prometida. No capítulo 12 de Deuteronômio, Deus havia dito que escolheria um lugar para colocar o seu nome e todas as tribos deveriam ali congregar-se. Esse deveria ser o único lugar onde eles ofereceriam sacrifícios para adorar a Deus. Entretanto, depois que os filhos de Israel entraram na terra prometida, esse lugar permaneceu desconhecido e não foi revelado. O tabernáculo ou tenda da congregação foi inicialmente colocado em Siló e depois movido para outros lugares. Não havia um lugar fixo, pois ninguém sabia qual lugar Deus havia escolhido. Não achamos nenhuma referência na Bíblia a esse respeito. Contudo, percebemos maravilhados que havia um homem segundo o coração de Deus. Esse homem conhecia o coração de Deus e recebeu dele a revelação de que o lugar escolhido dentre toda a terra de Israel era Jerusalém. Naquela época, Jerusalém estava ocupada pelos jebuseus. Por causa disso, a primeira coisa que Davi fez ao ser ungido rei foi tomar Jerusalém e torná-la capital. Ele não fez isso para si próprio, mas para Deus, de modo que houvesse um lugar onde o nome de Deus pudesse ser colocado e conhecido sobre esta terra. Jerusalém é a cidade da paz. Jerusalém é o lugar onde Deus colocou o seu nome e também é o lugar onde o trono de Davi está estabelecido. Jerusalém é o lugar onde os filhos de Israel se congregam para adorar juntos. Se você ler o livro de Salmos, verá que Jerusalém significa muito para aqueles que amam a Deus. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Salmo 122, 3 a 6. Jerusalém era muito preciosa para aqueles que amavam a Deus. Ela era uma cidade construída de forma compacta, sendo o lugar onde as tribos se reuniam como o testemunho de Israel. Esta cidade também era o lugar onde os tronos eram estabelecidos. Encontramos esse mesmo sentimento expressado pelo salmista às margens dos rios da Babilônia, quando os filhos de Israel estavam no cativeiro. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Salmo 137, 5 e 6. Eles tinham tal amor por Jerusalém porque essa cidade representava a vontade de Deus. Na Epístola aos Gálatas nos é dito que a Jerusalém lá de cima é nossa mãe. Gálatas 4, 26. A Jerusalém da terra é apenas uma sombra, um princípio demonstrado em uma forma figurada. A realidade é a Jerusalém lá de cima, a cidade santa, a Nova Jerusalém. Esse é o verdadeiro propósito de Deus. Ele deseja um lugar onde possa colocar o seu próprio nome
E a realidade de tal lugar é a Jerusalém lá de cima, a Nova Jerusalém. Evidentemente, hoje em dia, esse lugar é a igreja. A igreja. O que é a igreja? A igreja é o lugar onde o nome do Senhor é colocado. Você lembra que o Senhor Jesus disse: Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18:20. Essa é a explicação mais simples daquilo que a igreja é. A igreja é o lugar onde o nome do Senhor é o centro. Na igreja, as pessoas estão reunidas, mas não em seu próprio nome, nem em qualquer outro nome, senão no nome do Senhor Jesus. Isso é a igreja. Deus chamou pessoas de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo e de toda a nação e os colocou juntos no nome do Senhor Jesus. Nesse lugar você encontra a igreja. O que significa estar reunidos no nome do Senhor? Isso quer dizer que essas pessoas tomam sobre si o nome do Senhor. Creio que a ilustração mais simples disso acha-se no casamento. Quando uma moça casa-se com um rapaz, ela toma sobre si o nome dele. Ela junta-se àquele homem e eles tornam-se um só. Portanto, quando pessoas estão reunidas no nome do Senhor Jesus, isso significa que elas deixaram de lado seus próprios nomes, deixaram de lado a si próprias e se submeteram voluntariamente ao nome do Senhor. Elas tomam o nome do Senhor Jesus como seu próprio nome e permitem que ele seja a sua cabeça. Essas pessoas permitem que o nome do Senhor seja colocado sobre elas, que sua autoridade seja conhecida nelas, que seu trono seja estabelecido nelas. Irmãos, o trono de Deus não é estabelecido apenas no coração de cada um de nós, mas também no meio de seu povo. Precisamos que esse trono onde Cristo se assenta seja estabelecido na vida de cada um de nós. Normalmente, nós sentamos em nosso próprio trono e governamos nossa vida. Contudo, se pertencemos ao Senhor e sabemos o que significa a salvação, então temos que descer de nosso próprio trono e entronizar a Cristo. Ele deve estar no trono de cada um de nós, pois somos chamados pelo seu nome. Isso também é verdade no sentido corporativo. Quando o povo de Deus se reúne, o que ali se estabelece é o trono do Senhor Jesus. Sua autoridade é então conhecida. Não há autoridade senão a autoridade do Senhor Jesus, e isso é o que constitui a igreja. O que é Jerusalém? É o lugar onde se reúnem as 12 tribos como testemunho. Cada tribo vive num lugar diferente, cada tribo tem sua própria herança, mas elas não são 12 nações diferentes. Elas constituem uma única nação, pois vêm a Jerusalém para reunirem-se como um só povo. Esse é o testemunho. Jerusalém representa aquele lugar singular onde o povo de Deus se congrega como um só. Só há uma Jerusalém e só há uma igreja. Todo aquele que é do povo de Deus, onde quer que esteja, dirige-se a Jerusalém para reunir-se como um só povo. Além disso, Jerusalém está construída como cidade compacta, ou seja, edificada organicamente. Somos irmãos e constituímos um povo. Não somos um povo disperso, pois temos um centro para o qual convergimos juntos, sendo mutuamente edificados, consolidados, unidos e servindo uns aos outros. Esse é o nosso testemunho. Por causa disso, Deus tem um nome sobre a terra e seu nome é nela conhecido. Enquanto Jerusalém manteve seu lugar, Deus foi chamado de o Deus dos céus e da terra. Entretanto, quando Jerusalém tornou-se uma cidade em ruínas, na época do cativeiro, Deus não mais foi chamado o Deus dos céus e da terra. Ele passou a ser unicamente chamado o Deus dos céus, pois seu nome não estava em nenhum lugar sobre a terra. A natureza da igreja está relacionada com isso. A igreja está sobre a terra para dar testemunho de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Se a igreja não estivesse aqui, quem conheceria a Deus? O nome de Deus seria desconhecido. A igreja dá testemunho de Jesus Cristo. Nós exaltamos o nome do Senhor Jesus de modo que ele seja conhecido em todo o mundo. Este é o significado da nossa Jerusalém. Será que nós amamos Jerusalém tal como os santos dos tempos antigos amavam a Jerusalém terrena? Para o povo da aliança, Jerusalém era o primeiro amor. Eles amavam a cidade mais do que qualquer outra coisa. O
O salmista afirmou: Se eu não amar Jerusalém acima de todas as coisas, que minha língua se apegue ao paladar. Em outras palavras, isso significa ficar mudo, que se resseque a minha mão direita, ou seja, ela não servirá para coisa alguma. Isso mostra como Jerusalém era preciosa aos corações daqueles santos. Será que isso é verdade conosco hoje em dia em respeito a Jerusalém celestial? Será que amamos a igreja como o povo terreno de Deus amava a Jerusalém celestial? Se eles amavam tanto a cidade terrena, quanto mais devemos amar a igreja. Amamos a igreja porque esta é a vontade de Deus, porque ela é o lugar onde está o nome do Senhor. Amamos a igreja porque é ali que o povo de Deus está sendo edificado conjuntamente e porque ela é o vaso do testemunho de Jesus Cristo. Infelizmente, o povo de Deus dos dias de hoje não conhece muito sobre o princípio representado por Jerusalém. Os filhos de Deus estão espalhados e parecem não ter um centro, um lugar. A condição do povo de Deus no presente é como nos dias dos juízes de Israel, quando cada um fazia o que achava reto a seus próprios olhos, pois não havia rei. É trágico que o povo de Deus tenha sido espalhado a tal ponto. A verdade é que seu povo está disperso por não estar sob um só nome. Como é importante que vejamos o princípio de Jerusalém. Foi isso que Davi fez em primeiro lugar. Precisamos ter o espírito de Davi para que este princípio esteja em nosso coração, pois sabemos que esta é a vontade de Deus. Ele quer ter o seu nome sobre a terra. Ele deseja ter um lugar onde possa colocar seu nome. Ele quer que seu povo seja edificado conjuntamente como um só testemunho. Deixemos que isso se torne nossa paixão e nosso desejo. A arca. A segunda coisa feita por Davi está registrada do capítulo 13 ao 16 de 1 Crônicas. Após a conquista de Jerusalém, 1 Crônicas 11, o texto registra todos aqueles heróis que ajudaram Davi a edificar seu reino. No capítulo 13, Davi consultou o seu povo e disse: Tornemos a trazer a arca da aliança de Deus à cidade de Davi. No Antigo Testamento, a arca representa a presença de Deus, pois sua glória repousa sobre o propiciatório, que é a tampa da arca. A arca ocupou uma posição central na história dos filhos de Israel. No propiciatório da arca, os pecados deles eram expiados. Uma vez por ano, o sumo sacerdote tomava o sangue e o incenso, entrava por detrás do véu e fazia expiação por toda a nação. Era a arca que lhes permitia ter seus pecados cobertos. Desde o propiciatório, entre os dois querubins, Deus falava aos filhos de Israel. Eles acampavam ao redor da arca e era ela que os conduzia em seu caminho através do deserto. Quando eles entraram na terra prometida, foi a arca que lutou por eles. A arca era o centro da vida do povo de Israel e, através dela, Deus realizou tudo para eles. Entretanto, os filhos de Israel foram infiéis para com Deus. Na época de Eli, a arca permanecia no meio deles, mas seu procedimento entrou em contradição com aquilo que ela representava. Então os filisteus vieram contra os israelitas e eles foram derrotados. Eles pensaram que haviam sido derrotados porque Deus não estava no meio deles. Portanto, trouxeram a arca desde Siló até o campo de batalha. A mesma arca que havia lutado por eles no passado certamente o faria de novo. Agora, Deus estava com eles e, sem dúvida, o inimigo seria derrotado. O problema é que Deus não estava com eles. Deus permitiu que a arca fosse capturada pelos filisteus e ficasse com eles por 6 meses. Os filhos de Israel deveriam ser os guardiões da arca, mas não o fizeram e ela foi levada em cativeiro. Contudo, a arca podia proteger-se a si mesma. Quando ela estava na terra dos filisteus, eles não puderam suportá-la e, depois de algum tempo, tiveram que enviá-la de volta. Mesmo tendo a arca de Deus de volta, os filhos de Israel a deixaram escondida nos bosques de Quiriate Jearim. A arca ficou oculta por 20 anos. Durante esse período, Samuel começou a encorajar o povo e os corações dos filhos de Israel começaram a retornar a Deus. Mesmo assim, a arca continuava escondida. Durante os 40 anos do reinado de Saul, ele nunca consultou ao Senhor diante da arca, pois não tinha um coração por ela, nem pelo próprio Deus. Saul não tinha um coração desejoso da presença de Deus.
Ele somente desejava as bênçãos de Deus e não sua presença. Mas havia Davi, o qual, mesmo nos dias de sua aflição, pensava frequentemente na arca. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Salmo 132, 1-7. Pelo fato de ter um coração pelo Senhor, Davi tinha um coração pela arca. Depois que se tornou rei e estabeleceu a Jerusalém como capital, sua próxima medida foi consultar o povo. Não é este o tempo de trazermos a arca para a cidade de Davi e fazer dela novamente o centro da vida de nossa nação? Todo o povo concordou com ele. Eles então foram a Quiriate-Jearim e trouxeram a arca para Jerusalém. Infelizmente, Davi consultou o povo e os líderes militares, mas não consultou os sacerdotes e os levitas. Eles tentaram conduzir a arca num carro novo puxado por bois, pois ela assim chegara quando os filisteus a enviaram. Os filisteus haviam colocado a arca num carro novo puxado por 2 vacas leiteiras que estavam com crias. Isso era um teste para saber se a arca era realmente algo de Deus. Portanto, os filisteus prenderam as vacas ao carro e retiveram os novilhos consigo. Eles deixaram as vacas livres para partir, sem lhes dar qualquer direção. Evidentemente, a expectativa natural era de que as vacas retornassem aos novilhos, mas o Espírito de Deus as controlou de modo que elas foram diretamente para a fronteira de Israel. À medida que se moviam, elas mugiam e gemiam, pois estavam sofrendo ao deixar suas crias. Deste modo, a arca retornou a Israel. Provavelmente, o povo deve ter achado uma boa ideia colocar a arca num carro novo puxado por bois. Isso era conveniente, pois ela era muito pesada para ser colocada sobre os ombros dos sacerdotes. Tratava-se de um expediente engenhoso e, como você sabe, o mundo está cheio de ideias como essa. Os filhos de Israel simplesmente adotaram o método dos filisteus e tentaram trazer a arca para Jerusalém. No eirado, os bois tropeçaram e a arca começou a cair. Uzá estendeu a mão para segurá-la e Deus o golpeou de morte, pois ninguém poderia tocar a arca. Davi ficou indignado com isso, pois pensou que estava prestando grande honra a Deus. Mas ele também ficou temeroso. Quem sou eu para ter a arca de Deus, a presença de Deus? A presença de Deus é algo honroso, mas também é algo terrível. Ao invés de seguir com a arca até Jerusalém, Davi a colocou na casa de Obed-edom. A arca lá permaneceu por 3 meses e Deus abençoou a casa de Obed-edom. Davi ficou sabendo disso e reconsiderou o assunto. Ele arrependeu-se, reconhecendo que estava errado, e foi consultar os sacerdotes. Então ele permitiu que os sacerdotes tomassem a arca sobre seus ombros e eles a trouxeram gloriosamente até Jerusalém. A presença de Deus estava no meio de Israel. A presença do Senhor. A arca representa o Senhor Jesus. Ele é a arca e ele também é o propiciatório. No capítulo 3 de Romanos, temos o propiciatório, que é Cristo, e nele nossos pecados são perdoados. Em Cristo, Deus fala conosco e tem comunhão conosco, e nele nós adoramos. Cristo é aquele que é o centro quando nos reunimos. É Ele que nos conduz em nossa caminhada e que luta em nossas batalhas. Este é o nosso Senhor Jesus. Ele é a presença do Senhor. Ele disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aqui temos a sua presença. O que torna a igreja diferente de qualquer outro grupo no mundo? É apenas uma coisa: a presença do Senhor. Este fato singular faz da igreja algo distinto de toda e qualquer outra organização e grupo no mundo inteiro. Tal fato é a presença do Senhor. Será que a presença do Senhor é preciosa para nós? Em 1 Crônicas podemos ver como Davi valorizava a arca, pois ele apreciava muito a presença do Senhor. Ele considerava isso como a coisa mais importante em sua vida e também na vida de toda a nação. Será que isso é real conosco hoje em dia?
Damos graças a Deus, pois o povo de Deus se reúne nos dias de hoje. Nos reunimos para cantar, para ler a palavra, para ter comunhão. Fazemos muitas coisas quando estamos juntos, mas será que sabemos que a única coisa que nos faz diferentes do mundo é a presença do Senhor? Se Sua presença não está conosco, não há nenhuma razão para que estejamos reunidos. É a presença do Senhor que guia nossos passos e vai adiante de nós na caminhada. Sua presença nos faz vitoriosos. Sem a Sua presença, estamos perdidos. A presença do Senhor é tudo para nós. Por que motivo nos reunimos e nos colocamos sob o nome do Senhor? Nós o fazemos porque sabemos que onde está o Seu nome, ali está a Sua presença, e ela é muito preciosa para nós. Sua presença é tudo para nós, e dela procedem todas as bênçãos. Isso não é verdade apenas em nossa vida individual, pois em nossa vida corporativa, a presença do Senhor é de importância fundamental. Qualquer coisa que possa afastar a presença do Senhor deve ser removida. Não é a presença do Senhor que deve ser removida, mas sim tudo aquilo que pode afastá-la. Como podemos trazer a presença do Senhor para o nosso meio? Davi tentou trazer a arca de volta segundo a maneira dos filisteus. Contudo, ele não poderia fazê-lo desse modo. A arca só pode ser trazida de volta conforme o caminho de Deus. Aqui há outra lição que devemos aprender. A vontade de Deus tem que ser feita conforme o caminho de Deus. Sabemos que é vontade de Deus que Sua presença esteja conosco, mas como podemos tê-la? Certamente não será segundo a maneira dos filisteus. Muitas pessoas tentam trazer a presença do Senhor para seu meio de muitas formas diferentes. Tentamos fazer isso usando o caminho do mundo. Hoje em dia, o cristianismo está cheio dos caminhos dos filisteus. As pessoas usam diferentes atrativos e métodos engenhosos que são muito convenientes e não têm nenhum custo pessoal. São criadas muitas atividades diferentes, empregando diversas estratégias e meios, tais como peças teatrais, apresentações musicais, festas ou feiras de artesanato. Tais coisas são feitas com a intenção de atrair pessoas, mas será que elas podem trazer a presença de Deus? De fato, muita gente pode ser atraída, mas Deus não é trazido para o nosso meio desse modo. Lembremo-nos, a presença de Deus só pode ser trazida sobre os ombros dos sacerdotes. Isso nos mostra como precisamos ser santificados. Somos sacerdotes, mas não apenas de nome. Somos sacerdotes em realidade. O sacerdócio universal dos crentes é um ensino do Novo Testamento. Portanto, somos um sacerdócio santo. Disso surge a pergunta: somos santos para o sacerdócio? Os sacerdotes designados para carregarem a arca sobre seus ombros tinham que ser santificados. Isso quer dizer que temos que ser separados, santos para o Senhor. Oh, como precisamos entregar nossas vidas totalmente ao Senhor. Desse modo, a presença de Deus será trazida sobre nossos ombros. Sempre que você encontrar crentes consagrados ao Senhor e reunindo juntos, ali você verá a presença do Senhor. Esse é o modo de trazer sua presença para o meio do povo de Deus. Não por métodos, mas por meio de um povo santificado. A casa de Deus. Ao lermos 1 Crônicas do capítulo 17 ao 28, notaremos que Davi fez uma terceira coisa. Ele estava em seu palácio, uma casa feita de cedros, mas não tinha descanso. Um dia, ele falou ao profeta Natã: Veja, eu moro numa casa de cedros, mas a arca de Deus se acha numa tenda. Não consigo me sentir bem diante disso. Então Natã respondeu: Faz aquilo que está em teu coração, pois o Senhor te ama. Davi tinha em seu coração o propósito de construir uma casa para Deus. Ele desejava construir um templo, de modo que a arca pudesse ter um lugar de descanso. Deus ficou satisfeito com o desejo do coração de Davi. Após ter falado com Davi, Natã se retirou, mas Deus lhe disse que voltasse ao rei e falasse novamente com ele. Se você ler com cuidado o que Deus disse a Davi, poderá sentir o que está por trás das palavras. Acaso pedi para alguém uma casa para viver? Por todos estes anos tenho vivido de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Tenho andado junto com meu povo. Eu nunca pedi qualquer coisa para mim, e você vem dizer que quer edificar uma casa para mim. O coração de Deus estava profundamente tocado. Contudo, ele disse: Você não pode edificar uma casa para mim, pois derramou muito sangue.
Seu filho, que é um homem de paz, vai construí-la para mim. Então Deus disse: Antes que você construa a minha casa, eu vou construir a sua casa. Você nunca pode fazer algo que supere a Deus. Ele sempre faz mais do que aquilo que você faz para ele. Davi queria fazer uma casa para Deus e então ouviu dele: Espere um pouco. Deixe-me primeiro construir a sua casa, para que depois você possa construir a minha casa. Quão grande é o nosso Deus! Quando Davi ouviu isso, ele foi à presença de Deus e disse: Ó Deus, quem sou eu de modo que sejas tão gracioso para comigo? Senhor, que seja feito segundo tua palavra. A partir do capítulo 17 de 1 Crônicas, percebemos que Deus começa a edificar a casa de Davi. Ele obtém vitória após vitória, pois Deus estava edificando sua casa. O lugar da casa de Deus. Quando alcançamos o capítulo 21 de 1 Crônicas, algo diferente acontece. Por causa de seu orgulho, Davi resolveu verificar quão forte era o seu reino. Ele chamou Joabe, capitão de suas milícias, e o enviou por toda a terra para enumerar aqueles em idade para compor o exército. Deus havia prometido que faria a descendência de Abraão ser incontável como a areia da praia e como as estrelas do céu. Portanto, a atitude de Davi demonstrou falta de fé e ele reconheceu seu erro. Por causa disso, Deus enviou um profeta a Davi que disse: Eis aqui a disciplina: 3 anos de fome sobre a terra, 3 meses de espada por parte dos inimigos ou 3 dias de peste. Davi então respondeu: É muito difícil escolher, mas prefiro cair nas mãos de Deus a nas mãos de homens. De fato, o homem não tem misericórdia. A peste então caiu sobre a terra por 3 dias, e Davi viu o anjo do Senhor com a espada desembainhada sobre Jerusalém para destruí-la. Diante disso, Davi orou dizendo: Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal, porém essas ovelhas que fizeram. Deus então respondeu: Está bem, agora vai e ofereça o holocausto no lugar onde o anjo se encontra. Portanto, Davi foi ao monte Moriá, na ilha de Ornã. Ele comprou a terra e ofereceu sacrifício a Deus, que o ouviu, fazendo com que a peste terminasse. Davi então disse: Esta é a casa de Deus. O lugar da casa de Deus foi escolhido. Algumas pessoas dizem que este lugar é o mesmo local onde Abraão ofereceu Isaque. A provisão dos materiais para a casa de Deus. Foi através do arrependimento de Davi que Deus lhe revelou o lugar de sua casa. Daí em diante, Davi começou a preparar tudo para a construção da casa. Ele não havia recebido permissão para construí-la. Contudo, seu amor por Deus era tão grande que ele preparou tudo o que pôde para a construção. Davi mobilizou os estrangeiros que habitavam na terra para cortar madeira e preparar pedras. Ele convocou os levitas para que fossem supervisores e designou 24 turnos de sacerdotes e levitas para que servissem no templo. Dentre despojos obtidos em suas batalhas, Davi dedicou a Deus ouro e prata. Como fruto de sua afeição para com Deus, ele tirou de seu próprio ouro e de sua prata, oferecendo-os em abundância. Davi juntou ferro e prata com tanta abundância que não se podia contar. Ele fez tudo o que pôde para preparar a edificação da casa de Deus. Ele chegou a ordenar tudo para os louvores na casa, organizando os cantores em 24 turnos para entoar louvores a Deus. Ele empenhou-se muito com os preparativos para a construção e Deus lhe revelou o projeto do templo. Tudo isso, disse Davi, foi-me dado por escrito da mão do Senhor, e ele me fez compreender todos os detalhes desta planta. 1 Crônicas 28, 19. Davi amava a Deus e, portanto, disse: Das minhas aflições e de minha afeição por Deus, dei todas essas coisas a ele, voluntariamente e com alegria. Ele animou o povo a dar do mesmo modo e o povo o fez. Deus precisa de um lugar para colocar seu nome, precisa de um lugar para colocar sua presença e precisa de um lugar que seja sua habitação. Esta é a vontade de Deus. Através dos tempos, Deus tem desejado este lugar. Contudo, devemos lembrar que a Jerusalém na terra é apenas uma sombra, um tipo. O lugar que Deus deseja ter é um lugar espiritual e não algo material. Este lugar é um corpo composto de muitas partes. É uma cidade santa, a Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, a Igreja. Este é o lugar onde seu nome é honrado.
Nenhum outro nome é honrado neste lugar. A vontade de Deus é esta. Ele deseja estar presente no meio de seu povo. Quão grande é seu desejo de estar em nosso meio. Deus tem prazer na comunhão com seu povo, mas infelizmente ele tem sido limitado e impedido. Seu grande desejo é que sua presença seja reconhecida e que sua bênção seja experimentada. Este é o desejo de Deus e esta deve ser a realidade da Igreja. Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele disse que estaria conosco até a consumação do século. Ele disse que não nos abandonaria, nem nos esqueceria. Deus deseja muito estar conosco, mas seguidamente perdemos sua presença porque não estamos andando com Ele. Deus deseja estar presente no meio de seu povo e, mais do que isso, Ele deseja habitar no meio de seu povo. Ele deseja ter uma casa, um lar. Seguidamente menciono que Deus criou os céus e a terra, mas esses lugares são seu escritório, seu lugar de trabalho. Os céus são o lugar onde está o trono de Deus e a terra é o estrado de seus pés. Entretanto, onde está a casa de Deus? Ele habita entre os contritos e os abatidos de espírito. Foi por causa do arrependimento de Davi que o lugar do templo foi encontrado. É justamente neste espírito arrependido, quebrantado e contrito de seu povo que Deus pode habitar em paz. Infelizmente, o povo de Deus está lutando não somente uns contra os outros, mas também contra Deus. Isso não permite que Deus tenha descanso. Seu desejo é achar descanso no meio de seu povo, mas ele não o encontra. Ele quer um lugar de habitação onde possa morar em paz. Será que temos o espírito de Davi? O Senhor Jesus é o nosso Davi, pois ele é maior do que Davi. Ele disse: Eu edificarei a minha igreja sobre esta rocha, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. O amor do Senhor para com seu pai é tão grande. Ele deseja construir aquela casa para seu pai. Ele está trabalhando em sua edificação. Mas será que nós estamos edificando junto com o nosso Davi? Será que temos tal amor pela casa de Deus? Davi disse: Na minha aflição, preparei todo o material para a casa do Senhor. Ver 1 Crônicas 22:14. Você sabia que em todas as nossas provações e aflições, pela graça de Deus, podemos recolher ouro e prata para oferecer a Deus, de modo que aquela casa seja edificada? Você sabia que todos os despojos de nossas batalhas são destinados à edificação da casa de Deus? Não pense que nossas aflições e provações se passam em vão. Não pense que nossas vitórias nos pertencem. Lembre-se que todas as nossas aflições e todas as nossas vitórias são apenas oportunidades concedidas para que delas possamos extrair os materiais com os quais será edificada a casa de Deus. O propósito das aflições e das vitórias é que conheçamos mais da graça de Deus e mais de sua pessoa, de modo que possamos empregar aquilo que Ele nos revelou na edificação da casa de Deus. Davi também disse: E ainda, porque tenho afeto à casa de meu Deus. 1 Crônicas 29:3. Ele não falou apenas na aflição, mas também na afeição. Como precisamos amar o nosso Deus e, em amor, sempre temos o desejo de lhe dar o melhor. Este é o modo pelo qual a casa de Deus é edificada. Ela é erguida com aquilo que sofremos, com as situações que passamos ao longo de nossas vidas. Ela é edificada com aquilo que Deus tem feito em nós. Ela é construída com os despojos de nossas batalhas. Ela é erigida com o nosso amor. Este é o modo pelo qual os materiais são reunidos. Davi também estabeleceu o serviço da casa, os 24 turnos dos sacerdotes, a função dos levitas e dos cantores. Portanto, sob a direção do verdadeiro Davi, devemos servir a Deus como sacerdotes. Cada um de nós tem participação na função sacerdotal. Cada um de nós o serve como levita em todos os trabalhos do templo, ou seja, no trabalho manual. Cada um de nós é um cantor, e cantamos para o louvor da sua glória, pois seu é o reino, seu é o poder e sua é a glória. Possa o Senhor nos auxiliar. Oremos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por tua preciosa palavra. Oramos para que tua palavra possa nos inspirar a ter um desejo, um amor, uma paixão por ti, por teu nome, por tua presença, por tua habitação.
Senhor, queremos nos oferecer a Ti, de modo que possamos ser usados para ser o lugar onde Teu nome é honrado, exaltado e conhecido. Nós rogamos que nos faças um povo que conhece a Tua presença. Oramos para que sejamos um povo no qual podes achar descanso. Pedimos isso no nome de nosso Senhor Jesus. Amém.